Bom, pessoal, a gente teve um errinho no final da aula anterior, tá? Ele não carregou a imagem, não tava junto com o som que eu estava produzindo. Então, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, ó. Quando o AMP está ativado, esse ícone aqui aparece verdinho, tá? Ele vai mudando quando todos os serviços estão ativados, né? Serviço do servidor, né? Do SGBD, ou seja, todos os serviços ficam ativados, a gente tem o ícone verde, ok? Então, como é que eu vou fazer para verificar se está funcionando tudo direitinho? Eu vou digitar lá localhost, abrir o navegador e digitar localhost. Então, aqui eu vou ter, né, a página do AMP Server. Se eu quiser trocar para português, vocês vão clicar, né, aqui nesse ícone e vão escolher a língua portuguesa, ok? Tá? Bom, mais algumas coisinhas que a gente pode ver. A gente pode clicar aqui em PHP Info, né? O que a gente vai enxergar? As informações da linguagem, tá certo? Todas as informações do PHP que a gente tem instalado, da versão que a gente tem instalado e que a gente tem instalada e algumas outras, né, informações extras aqui, tá ok? Tá? Voltando para a página inicial do AMP Server, eu também posso clicar em PHP MyAdmin. O que é o PHP MyAdmin? Olha só. Aqui a gente não vai trabalhar nisso agora no início, né? Mas é como a gente vai... é o nosso gerenciador aqui de banco, né? Tem um conjunto de ferramentas que facilitam muito a vida de quem trabalha com banco de dados. A gente vai ver isso lá mais adiante, né? Não vou nem dizer agora a época, porque com toda essa nossa mudança de vida, eu não sei quando que a gente vai, né, entrar. Se fosse em uma época normal, provavelmente lá em setembro a gente começaria a trabalhar com um banco de dados, tá certo? Bom, pessoal, a gente agora, eu só vou mostrar para vocês, quem instalou o AMP Server já tem isso criado. Então, vocês têm uma pasta WAMP64 na máquina de vocês, e dentro dela a gente tem o www, tá? Uma outra pasta www. O que vocês vão fazer? Eu vou pedir para vocês criarem mais uma pasta aqui dentro, sem espaço em branco, sem acento no nome dessa pasta. E aqui dentro desta pasta a gente vai salvar os nossos arquivos em PHP, tá? Então a gente vai começar, só para vocês verem a dinâmica, a gente vai começar a fazer agora o nosso primeiro arquivo em PHP e eu vou salvar dentro dessa pasta prog01, ok? Pode ter outro nome, né? Mas só não se esqueçam, não coloquem acento no nome da pasta, porque vai dar problema. Caracteres acentuados, eles dão problema realmente, tá bom? Pessoal, eu já escrevi aqui o nosso primeiro programinha em PHP, tá certo? Então, eu vou salvar esse arquivo, né? Então, a gente vai salvar aonde? A gente tem que salvar dentro da pasta que eu acabei de criar, tá certo? Eu vou salvar, obviamente, com a extensão .php. Óbvio, né, que seria, e até eu aconselho vocês a fazerem isso, já coloquem lá linguagem PHP, porque daí a gente nem precisa estar escolhendo a extensão. Antes de fazerem os programas de vocês, EX001, vou botar aqui o nome, tá? Qual o nome que vocês desejarem colocar, vocês coloquem, mas esse é o nosso primeiro exemplo aqui que a gente está vendo. Então, olha aqui, ó, óbvio, né, como ele reconheceu, né, o editor de texto reconheceu que a gente está trabalhando com PHP, né, ele reconheceu a sintaxe do PHP e tudo já ficou com uma cor diferente, né? Bom, eu tô entrando já nas imagens porque eu tô com medo que tenha aquela falha novamente que a gente teve
na aula 01. Então, agora eu quero visualizar no navegador o resultado do que eu fiz, daquele pequeno programinha, né? Eu quero visualizar. Eu salvei ele como ex001.php. O que eu tenho que colocar para visualizar aquela pasta? Eu vou ter que colocar o localhost, que é o nome do meu servidor, /prog01. Por que é prog01? Porque foi a pasta que eu criei para salvar os meus programas. Então, aqui eu tenho o meu arquivo, né? Que eu acabei de criar. Claro que eu tenho outros exemplos aqui, mas a gente tem esse aqui que a gente acabou de fazer. Vamos ver, eu espero que não tenha esse probleminha agora aqui, ó. Eu vou abrir o arquivo e a gente tem, então, o nosso primeiro programa em PHP, né? Visualizado aqui para vocês virem, só para a gente entender todo o procedimento. Então, a gente tem que colocar o nome do servidor, o nome da pasta onde eu guardei o arquivo, e daí vai aparecer a listagem com todos os arquivos que eu tenho salvos dentro dessa pasta, tá? Então, pessoal, o PHP, como é que eu vou escrever meu código? Ele pode ser feito em qualquer editor de texto. É óbvio que a gente trabalhar com um editor de texto que tem reconhecimento de sintaxe fica muito mais fácil, mas se eu quiser fazer no bloco de notas, eu posso escrever um código em PHP no bloco de notas, não tem problema nenhum. Tá? Como é que o interpretador do PHP identifica quando é um código PHP? Por causa disso daqui. Dessas tags aqui, ó. Eu tenho as tags, meu Deus, coloriu tudo aqui. Eu tenho as tags PHP, né? Aqui, e aqui eu tenho o ponto de interrogação e o fecha, né? O sinalzinho de maior e menor. Então, assim a gente vai colocar nosso código em PHP sempre dentro dessas tags, tá? Ele vai entender que é código em PHP. Bom, vocês viram lá, eu coloquei meu primeiro programa dentro das aspas duplas, mas aqui eu tenho outra mensagem aqui, né? Hello World. Então, ele imprimiria Hello World. O que é echo? Echo, na verdade, imprime na tela. Um dos comandos mais utilizados, uma das coisas que a gente mais vai usar na aula é esse comando, tá? Então, eu vou imprimir na tela o texto que está dentro das aspas, tá certo? Bom, então, continuando, né? A gente rodou o nosso primeiro código. Vamos ir um pouquinho adiante. Pessoal, como que a gente coloca, né? A gente já aprendeu que a gente vai estar iniciando no PHP, né? O início do início, realmente. Mas a gente tem algumas características que são comuns a todas as linguagens de programação, né? Eu posso inserir comentários dentro de um programa em PHP? É claro que sim, né? Praticamente todas as linguagens oferecem o recurso de vocês colocarem comentários nos programas de vocês. Como é que eu faço um comentário aqui no PHP? Quando eu quero fazer um comentário de uma única linha, eu vou colocar // e o comentário. Ou o hashtag aqui, tá? Se eu quiser comentar alguma coisa. Quando eu quero fazer um comentário de mais de uma linha, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar /* e lá no final do comentário, */ Tá certo? A gente vai ver um exemplo já. Peraí, só um pouco. Pois então, a gente pode fazer, então, ó, só demonstrando aqui, que a gente acabou de visualizar lá, eu posso ter comentário de uma única linha, eu vou colocar o //, e quando eu quiser fazer um comentário com mais de uma linha, eu inicio assim e finalizo o comentário, né, com o /*. Ok? Tá certo, pessoal? Então, o que vai acontecer? Será que a gente vai enxergar isso lá no nosso código em PHP? Vamos ver. Bom, eu salvei lá o meu documento e vim aqui e voltei para o navegador, tá? Então, vou pressionar o F5 aqui e vamos visualizar se alguma coisa aparece. É claro que não, né? Os comentários, eles não aparecem. Ele é um comentário para o programador somente visualizar, tá? Bom, indo adiante aqui um pouquinho. Então, a gente finalizou a parte dos comentários e agora eu mudei de slide. Eu não estou fazendo essa mudança porque eu estou com um pouquinho de medo ainda de ter aquele problema que deu na aula passada.
que a gente... Acho que eu vou ter que mudar o meu gravador de tela, porque esse aqui anda dando alguns probleminhas. Mas olha só, a gente tem um separador de instrução. No Portugal, eu acho que vocês não usavam isso, né? Aqui no PHP, ao final de cada linha, a gente tem que finalizar com um ponto e vírgula, tá certo? Então, a gente vai usar sempre no final de cada instrução, de cada comando, de cada linha de comando, a gente vai usar ponto e vírgula, tá? A gente tem que se acostumar com isso, se esquecer, não vai funcionar. Reparem só o meu comando aqui, o que tenho no final? Eu tenho ponto e vírgula, né? Então, isso vocês têm que se acostumar a utilizar, porque senão os programas de vocês vão dar erros e às vezes a gente, meu Deus, o que está acontecendo, né? Então, a gente tem que se acostumar a utilizar o ponto e vírgula. Vamos digitar tudo isso daqui, tá? Até o title aqui, talvez não é necessário agora, mas assim, preferencialmente, às vezes até vocês vão ver que eu talvez não faça isso, mas preferencialmente a gente vai embutir o código PHP dentro do HTML, tá? Às vezes, quando eu estiver exemplificando para vocês, talvez eu não faça isso sempre, mas na medida do possível, a gente vai fazer isso, ok? Então, eu só quero mostrar para vocês aqui, eu já tenho esse programinha pronto, tá? Eu vou só mostrar para vocês, só para vocês entenderem como é que, o que chega e o que o nosso navegador recebe, na verdade, depois que um programa em PHP é interpretado. Ó, aqui eu tenho o nosso programinha, tá certo? Salvei ele tá lá com o nome de ez01.php, tá? Então, vocês têm que salvar. Daí alguém vai perguntar assim, mas professora, por que tem a extensão .php? É o seguinte, qualquer código que tenha um trechinho, né? Qualquer código que vocês criem em HTML, mas que tenha um trechinho dentro dele com código PHP, a extensão tem que ser .php. Senão vai dar problema e vocês nem vão se ligar do que aconteceu. Então, se eu tenho um código HTML, mas dentro dele tem embutido PHP, eu sou obrigada a salvar com a extensão .php, tá certo? Então, eu vou abrir ele aqui no navegador, esse código que eu acabei de fazer, e a gente vai enxergar, o que a gente vai enxergar, na verdade? Vamos visualizar aqui. Esse aqui é o meu código que eu acabei de fazer, tá? É que eu tenho vários aqui, vocês têm praticamente um ou dois códigos só. Eu vou simplesmente agora visualizar o resultado disso daqui, como é que aparece pra gente, tá certo? Olha aqui, né? Isso daqui é o que eu tô enxergando, né? Só para vocês visualizarem melhor, eu vou clicar com o botão do lado direito e vou exibir o código-fonte da página. Olha só. Eis o código-fonte da página, né? Ou seja, eu estou visualizando todo o meu código aqui, o que tem, na verdade. Olha só o que isso significa. Vocês estão vendo alguma coisa em HTML aqui? Em PHP? Nadinha, né? Por quê? O PHP faz o quê? O PHP processa a informação, né, e transforma tudo para HTML. Então, aqui nós tínhamos um eco primeiro programa em PHP. Isso daí era um pequeno trecho de código em PHP que foi processado pelo PHP e foi convertido em código HTML. Então, a minha página, quando o navegador recebe, ela é puramente HTML. Isso que o PHP faz. Vocês rodam o código de vocês no servidor, ele vai lá, interpreta aquele código e converte em HTML. Tá certo, pessoal?